Feito, Gustavo. Boa apresentação. Está contigo a palavra. Então, o Gustavo vai apresentar o trabalho Análise de Impactos TECs na geração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica de baixa tensão. Está contigo, Gustavo. Boa apresentação. Perfeito, sim. Obrigado. Então, antes de começar a apresentação, também só gostaria de agradecer a presença de todos que reservaram tempo para estar aqui assistindo hoje, em especial os professores da banca também que aceitaram o convite. Bom, então o meu trabalho, ele possui o seguinte sumário, que é a introdução, onde eu vou falar um pouco da motivação e do objetivo do meu estudo, a metodologia, o estudo de caso, onde eu vou descrever a rede utilizada e as condições de sazonalidade consideradas, como foi feita a geração das curvas de carga, considerando a sazonalidade, e como foi feito o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos e a inserção deles na rede. Então, na parte dos resultados, mostrar os valores dos níveis de tensão observados, o carregamento do transformador e dos condutores e as perdas técnicas. E, por fim, eu vou apresentar as considerações finais e as conclusões. Bom, então, dado o crescimento do uso de recursos energéticos distribuídos no Brasil, em especial a geração distribuída solar fotovoltaica, devido a uma diversificação, uma busca pela diversificação da matriz energética e a postergação de investimentos com infraestrutura da rede, a motivação desse trabalho é avaliar os impactos causados pela inserção de geração distribuída solar fotovoltaica nos sistemas de distribuição, considerando a sazonalidade da região do litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, observa-se também que, apesar de haverem estudos na literatura que analisam esses impactos da geração distribuída, esse tópico combinado com sazonalidade, ele ainda possui deficiência em pesquisas. Então, nesse sentido, o objetivo do meu estudo é analisar a quantidade de geração distribuída fotovoltaica que pode ser inserida em um sistema de distribuição residencial sem violar os limites técnicos da rede, considerando um contexto de sazonalidade, tanto de recurso solar como do consumo de uma região do sul do Brasil. Então, falando sobre a metodologia do trabalho ela consiste basicamente em aplicar simulações numéricas, utilizando a ferramenta de código aberto, o OpenBSS. Então, a primeira etapa seria a escolha da rede, a caracterização dessa rede e a implementação no OpenBSS. Então, nesse trabalho, no estudo, foi utilizado uma rede de testes do I3E, que ela vai ser descrita mais para frente no estudo de caso. Bom, então, para análise de sazonalidade, deve ser considerada a dinâmica da população consumidora. Então, nesse sentido, devem ser considerados dados reais de medição ou levantamento por parte de órgãos competentes. Nesse sentido, a população ela vai ser dividida em dois grupos, que é a população flutuante e a população permanente. Observa-se que esse estudo ele é mais relevante para regiões turísticas, como é o caso de algumas cidades litorâneas. Também outro ponto que deve ser observado é não só a sazonalidade populacional, mas também a época do ano em que ocorre essa sazonalidade, que junto com isso vai balizar a geração das curvas de carga e as características climáticas consideradas. Bom, então para a geração das curvas de carga, considerando a sazonalidade, optou-se por utilizar o programa Load Profile Generator, que é o LPG. Então esse programa, ele considera o comportamento e desejo dos ocupantes para estimar o consumo de energia elétrica das residências. Então ele parte ali dos dispositivos disponíveis para uma pessoa no momento e com base no desejo dessas pessoas, ele cria uma série de rotinas e ele vai estimar daí o consumo de energia elétrica dos residentes. Então, como entrada desse programa é utilizada a temperatura, o calendário, os equipamentos de cada residência, o número de ocupantes e os perfis de consumo desses ocupantes. Então, esses perfis de consumo eles podem variar de um perfil de economia de energia a um consumo mais intensivo. Então, depois de geradas as curvas de carga, considerando a condição de sazonalidade, é feita a alocação das curvas de carga no sistema. Então, a alocação ela é feita com caráter aleatório, elas são distribuídas somente nos nós com cargas, e é considerado também a proporção de população flutuante e população permanente, que foi considerado na referência utilizada. Então, depois de geradas e alocadas as curvas de carga,
a potência dos sistemas fotovoltaicos, elas devem ser calculados. Então, esse cálculo da potência ele é realizado com base no consumo médio mensal, a partir dessa expressão, que relaciona a potência de pico do sistema fotovoltaico com o consumo diário médio mensal da residência, o desempenho global e a média diária de radiação solar do município, que no caso foi considerado o município de Tramandaí. Então, nesse sentido, é calculada uma potência de sistema fotovoltaico para cada consumidor, de maneira a corresponder à geração de acordo com o consumo local. É apontado também que, dependendo da característica do local, o alto consumo remoto ele deve ser considerado, porque ele vai influenciar no consumo diário médio mensal e, por consequência, na potência do sistema fotovoltaico. Então, falando sobre as simulações, os níveis de penetração que foram considerados partindo de um cenário de caso base, sem inserção de sistemas fotovoltaicos, 25, 50, 75 e 100% de penetração. Então, essa porcentagem ela é em relação às unidades consumidoras da rede que possuem sistemas fotovoltaicos. Então, a partir desses cenários, é feita a alocação aleatória. As próximas barras que vão receber os sistemas fotovoltaicos em cada nível de penetração, elas são determinadas de maneira aleatória, elas são conectadas na mesma fase do consumidor local. Além disso, então, a repetição das etapas para cada nível de penetração, em função dos dias de interesse, elas são repetidas em cada nível. Então, é considerado uma análise para um dia de inverno, com condições de radiância de céu limpo e céu nublado, e para um dia de verão, com condições de radiância de céu limpo e céu nublado. Bom, então, com base nisso, as características que vão ser analisadas para determinar a capacidade de hospedagem da rede são os limites de tensão, o carregamento do transformador e dos condutores e as perdas técnicas. Então, com relação aos limites de tensão, vai se comparar os valores obtidos com os limites indicados no módulo 8 do PRODIST, que determina os limites de tensão. Então, aqui na tabela, a gente pode observar que para consumidores com tensão nominal inferior a 1 kV, que seria em baixa tensão, os níveis de tensão indicados como adequado ficam entre 0,92 e 1,05 da tensão nominal, que no caso do sistema vai ser considerado a tensão de base do sistema. Já o carregamento do transformador e dos condutores e as perdas técnicas, caso a rede não forneça os dados dos condutores e dispositivos, vão ser considerados valores encontrados na literatura. Bom, então, falando sobre o estudo de caso, escolheu-se uma rede em baixa tensão devido à grande quantidade de sistemas fotovoltaicos residenciais conectados no Brasil nos últimos anos. Escolheu-se a região do litoral norte do Rio Grande do Sul, em específico Tramandaí, por ser uma região com um perfil de carga característico marcado pela sazonalidade e pela grande variação populacional. E também uma região com um grande número de sistemas na modalidade de alto consumo remoto conectados. Então, falando sobre a rede utilizada, decidiu-se utilizar a rede em baixa tensão europeu do I3E. Foi escolhido por ser uma configuração, ela possui uma configuração radial, ela tem nível de tensão de 416 volts e frequência de operação de 50 Hz. Ela possui somente um transformador de 800 kVA com 55 cargas monofásicas conectadas, onde cada carga conectada ela representa um consumidor final. Essa rede ela não tem banco de capacitores e nem reguladores de tensão, e um dos motivos pelo qual ela foi escolhida é que ela foi desenvolvida para aplicações com análise de fluxo de potência considerando simulações temporais, que é o caso dos estudos que analisam a inserção de recursos energéticos distribuídos. Então, aqui no diagrama a gente pode observar, na figura a gente pode observar um diagrama da rede, onde estão indicados os pontos de conexão das cargas e também vão estar conectados os geradores fotovoltaicos, e a cor indica a fase em que elas estão conectadas. Bom, então, o aspecto da sazonalidade, os dados referentes à alteração populacional, eles foram baseados no estudo da Fundação de Economia e Estatística, a FEE, e esse estudo, então, ele estima um crescimento populacional, que seria a relação da população flutuante com a população permanente para todos os municípios do litoral, em torno de 141%, mas para Tramandaí, que é o foco desse estudo, é estimado, então, um crescimento populacional
de 101,3%. Então, esse dado é importante porque ele que vai balizar a geração das curvas de carga. Bom, então falando sobre as curvas de carga, considerando as condições de sazonalidade aplicadas, foram geradas 9 curvas de carga para os dois grupos de consumidores. Então, foi gerado para o primeiro grupo, que é a população flutuante, também chamado de veranistas. Então, esse grupo ele é caracterizado por ter um consumo intensivo de energia, porém somente nos meses de alta temporada. Então, é isso algo que pode estar indicado aqui nas curvas anuais, onde pode ser visto que o consumo desses consumidores ele ocorre somente em um período do ano. No restante do ano, eles têm consumo praticamente zerado. O segundo grupo, que são os consumidores, que é a população permanente, também chamado de moradores, eles possuem um consumo mais moderado, porém um consumo permanente ao longo de todo o ano. Então, aqui na figura do meio e da direita, é possível observar as curvas diárias. Foi então escolhido um dia de verão e um dia de inverno para realizar as análises. Aqui nas curvas de inverno, é possível verificar que não são apresentadas as curvas do grupo de população flutuante, porque eles não apresentam consumo nesse dia. Essas curvas também elas foram geradas 9 curvas e elas foram alocadas nas 55 cargas do sistema. Bom, então, o cálculo da potência dos sistemas fotovoltaicos ele foi realizado de acordo com o descrito na metodologia, porém, nesse caso, também foi considerado o autoconsumo remoto. Então, segundo os dados da ANEEL, em 2022, cerca de 23% dos geradores instalados em residências no município de Tramandaí, eles são para o autoconsumo remoto. Então, a potência dos sistemas fotovoltaicos da população flutuante foi considerado como se eles tivessem autoconsumo remoto, e a média do consumo anual deles foi considerada igual à média do período de temporada. Aqui nessa tabela, então, é possível observar a quantidade de unidades consumidoras com sistemas fotovoltaicos para cada nível de penetração, bem como a potência em cada nível. Então, para os sistemas fotovoltaicos, foi utilizado um modelo já inserido no OpenDSS, o qual ele necessita como entrada as curvas de temperatura, de radiância, de eficiência por temperatura e eficiência do inversor. Então, a curva de eficiência e temperatura, elas foram retiradas de curvas características conforme encontrado na literatura. Já os dados de radiância, eles foram retirados da base de dados de radiação solar do Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos. Então, essas curvas, elas são, para um dia de inverno e para um dia de verão, são apresentadas aqui, nessas figuras, e a linha azul representa, então, a curva para um dia de céu limpo, e as linhas cinzas representam a irradiância para um dia de céu nublado. Aqui elas estão representadas em patamares, porque a simulação ela foi realizada de hora em hora. Então, sobre os resultados, a principal contribuição desse estudo é a análise dos impactos técnicos em uma rede de distribuição de baixa tensão, do ponto de vista dos níveis de tensão, carregamento dos condutores, carregamento do transformador e das perdas técnicas, considerando as características de sazonalidade da carga e da geração fotovoltaica de acordo com a época do ano. Então, os resultados apresentados vão ser apresentados para 3 pontos do sistema. Então, para os níveis de tensão, analisou-se o trecho da rede da linha 69 e da linha 675. Da linha 69, por ser um ponto de conexão de carga e de geração próximo à subestação, e da linha 675, por ser um ponto mais distante, e também por ser o ponto onde foi observado os maiores níveis de tensão ao longo das simulações. Já o carregamento dos condutores, eles foram analisados para a linha 1, que é um trecho do tronco principal da rede que conecta a subestação, e para a linha 675. Bom, então, falando sobre os níveis de tensão para um dia de inverno, ao longo do dia, na linha 69. Então, aqui foi observado, apesar de haver uma pequena variação, foi observado o aumento gradual da tensão
de acordo com o aumento do nível de penetração dos sistemas fotovoltaicos. Essa variação não é tão significativa, porque esse ponto está próximo da subestação. O aumento de tensão ele corresponde ao período de geração dos sistemas fotovoltaicos. Bom, falando sobre a linha, então, o nível de tensão na linha 675, é possível observar, então, uma diferença maior nos níveis de tensão, por ser um ponto mais distante da subestação. E aqui é possível observar o dia de inverno, então, ele é um dia da rede do ano, é uma época do ano que possui uma baixa carga. Então, é esperado que a inserção dos sistemas fotovoltaicos vão aumentar o nível de tensão no barramento onde eles estão conectados. Porém, aqui para o nível de penetração de 25%, que é a linha laranja, é possível observar que a inserção de geração distribuída fotovoltaica ajuda ali a manter o nível de tensão próximo do valor nominal, que seria de 1 PU. Bom, então, para o dia de verão analisado, na linha 69, é possível observar uma variação maior quando comparado com o dia de inverno, porém ainda não é tão significativo quanto na linha 675. Bom, então na linha 675 é possível observar então as maiores variações nos níveis de tensão. Para o dia de verão, então, foi analisado o dia com maior demanda da rede, porém, apesar de ser o dia de maior demanda, também é um dia do ano que possui uma grande quantidade de radiância e de horas de sol. Então, por isso é observada essa variação nos níveis de tensão. Observa-se que, apesar da variação nos níveis de tensão ser maior, ela não ultrapassa os limites estipulados pelo PRODIST, nem o limite superior, nem o limite inferior. Aqui também é possível observar para o dia nublado, vou destacar aqui na imagem, para o período das 3 horas, observa-se uma queda repentina dos níveis de tensão, que ela é ocasionada possivelmente pelo bloqueio parcial do Sol. Isso pode ser reforçado, então, pela curva de radiação que foi indicada no estudo de caso. Bom, então, aqui eu trouxe outras análises que elas são referentes ao carregamento do transformador e ao carregamento dos condutores. Então, essas análises elas estão mais detalhadas no trabalho escrito, na parte escrita. Eu resolvi trazer na apresentação somente os principais aspectos, os principais pontos observados, porém, caso seja de interesse da banca, os outros resultados podem ser discutidos na parte dos comentários. Então, aqui foram analisados o carregamento do transformador para o dia de verão com céu limpo e céu nublado, e para o dia de inverno com céu limpo e céu nublado. Porém, aqui eu trouxe apenas a imagem indicando o carregamento para o dia de verão com céu nublado. Então, de maneira geral, foi observado um fluxo bidirecional no sistema, porém, mesmo com fluxo bidirecional de potência, não foi excedido o limite do transformador, o que indica que esse não seria um aspecto limitante da rede. Outro ponto então, que merece atenção é a influência de radiação na geração. Aqui, da mesma forma como como foi observado nos níveis de tensão, observa-se uma demanda repentina por potência no dia nublado, no período das 3 horas da tarde. Isso é um ponto de atenção que merece ser observado na gestão e no controle da operação da rede. Falando sobre o carregamento dos condutores, o carregamento observado ele não ultrapassa o limite de condução para nenhum dos casos observados, onde o carregamento máximo observado foi de 46% num dia de verão com céu limpo. Esse carregamento então, ele aconteceu no caso base, o que indica então que foi por causa foi num período de alta carga, não sendo devido à inserção dos sistemas fotovoltaicos. Aqui também é possível observar que para alguns níveis de penetração, no caso para 25% e 50% de penetração, a inserção de sistemas fotovoltaicos ajuda a diminuir o carregamento dos condutores. Já para outros níveis de penetração, como 75%, 100%, no período de geração, ele aumenta o carregamento dos condutores em relação ao caso base,
porém não chega a ultrapassar. Aqui ficou um pouco pequeno, não sei se vai dar para ver, mas ele fica inferior ou igual a 30%. Que outro caso seria o carregamento para a linha 675, onde está conectado um consumidor de população flutuante, então nesse caso ele não possui consumo durante o inverno, e o carregamento observado, então, ele é só em função da injeção de potência por parte do sistema fotovoltaico. E mesmo assim, só com a injeção de potência, o carregamento condutor ele não chega a 20%. Então, falando sobre as perdas técnicas, foram analisadas as perdas técnicas para o dia de inverno e para um dia de verão. No dia de inverno, as perdas técnicas até 25% de penetração não provocam grandes alterações. A partir de 50%, observa-se um aumento nas perdas técnicas, que é proporcional à inserção dos sistemas fotovoltaicos. Já para o dia de verão, o que se observa é uma diminuição das perdas técnicas até o valor de 50% de penetração. A partir desse valor, então as perdas aumentam conforme aumenta a penetração do sistema fotovoltaico, porém se mantém abaixo dos valores observados para o caso base. Então, as considerações finais é que os resultados obtidos estão de acordo com o encontrado na literatura, onde é observado que ocorre uma alteração no perfil de tensão de acordo com a potência instalada dos sistemas fotovoltaicos, que ela pode ajudar ou prejudicar os indicadores de tensão, dependendo da quantidade de potência e onde está localizada essa geração. É também observado que a redução das perdas técnicas até um certo nível de penetração ela ajuda a reduzir as perdas, porém pode tornar maior as perdas dependendo da quantidade. Com relação aos aspectos da sazonalidade e os critérios estipulados, observa-se que, mesmo sendo analisados para diferentes épocas do ano, com uma variação abrupta de carga, os critérios estipulados de limite de tensão e carregamento eles não foram ultrapassados. Também se destaca que a escolha do sistema, o sistema estudado, ele é um sistema de testes, então por conta disso ele não atingiu a capacidade de hospedagem máxima, porém acredita-se que se analisar uma rede brasileira onde os dispositivos eles não são tão sobredimensionados, a capacidade de hospedagem seria bem inferior. Bom, apesar então de serem avaliados dias de verão e de inverno com céu limpo e céu nublado, acredita-se que uma análise mais criteriosa desses dias e das épocas do ano ela seria benéfica, então sugere-se a definição de dias típicos específicos. E também foi observado um impacto com potência bidirecional, que haveria fluxo de potência para a média tensão. Isso não foi avaliado nesse trabalho, porém é um ponto importante quando se realiza análise de capacidade de hospedagem da rede. Então, para as conclusões, o presente trabalho ele apresentou uma metodologia e análise referente aos impactos da rede de distribuição devido à inserção de geração distribuída fotovoltaica, considerando as condições de sazonalidade com relação à geração e à carga. As características analisadas foram os níveis de tensão, carregamento transformador, carregamento dos condutores e perdas técnicas. Para trabalhos futuros, sugere-se a utilização de uma rede real, a inserção de outras fontes de geração, seja então geração eólica, de biomassa ou outras fontes. Sugere-se também a análise a partir da inserção de armazenadores de energia. Inclusive tem outro colega, o Leonardo, vai apresentar o trabalho de conclusão dele depois, da qual ele aborda esse assunto. Bom, então, obrigado pela atenção de todos, e com isso eu termino a apresentação. E fico aberto aos comentários.